Olá a todos! É com grande alegria que nos reunimos mais uma vez para aprendermos com essa doutrina que escolhemos para seguir e com as reflexões trazidas por irmãos que dedicaram suas vidas aqui na Terra à caridade, à mediunidade, ao amor ao próximo. Então, convido-os a fechar os olhos por um instante, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele serenidade, sabedoria, equilíbrio do nosso espírito, para que possamos abrir as nossas mentes para receber o que de melhor será ofertado nesta noite. Pedimos permissão ao nosso mestre amigo Jesus, à espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso livro de reflexão, é psicografado por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, Caminho Espírita. E hoje, a mensagem que nós vamos refletir um pouquinho, ela foi trazida pelo nosso irmão Albino Teixeira. Já houveram outras mensagens maravilhosas, onde o expositor falou um pouquinho da vida de Albino, e eu vou falar um pouquinho assim rapidamente, só para a gente recordar, porque Albino Teixeira, ele é muito zeloso e vigilante pela pureza doutrinária. Ele era muito eficiente, cuidadoso, quer no atendimento dos passes, quer na missão de médium curador, ou até no receituário médico, ao qual sempre ele se entregou, sabe, abnegado, solícito, bondoso, fiel às mais espinhosas obrigações que a caridade determina. Ele não desistiu. Então, ele é um exemplo para nós. E ele trouxe, nessa mensagem de hoje, que é a mensagem 52, que tem como título Até e Depois, uma reflexão interessante. Quando a gente pega assim o título, Até e Depois, o que será que ele está querendo dizer com isso? E a gente vai ler e refletir junto e trazer para nós o que nós éramos até conhecer a doutrina espírita e depois que entramos em contato com esse Consolador prometido por Jesus, que veio tirar a venda dos nossos olhos. Então a mensagem traz o seguinte: frequentemente na Terra declaramos sofrer assédio de tentações, cansaço da vida, impaciência contínua, desânimo sistemático, acesso de cólera, crises de tédio, ingratidão de amigos, inaptidão ao serviço, isolamento doméstico, ostracismo social, isolamento social sendo forçado, desolação interior, incerteza do rumo. Então, a gente passa por tudo isso, porque sabemos que não seria fácil. Isso faz parte da nossa caminhada. Caminhamos, vamos superando obstáculos, vamos renovando sentimentos, pensamentos, emoções. Isso até a gente conhecer a doutrina espírita.
A gente fica naquela tristeza, né? Se isola do mundo, diz que está cansado da vida. Mas depois de conhecer a doutrina espírita, tudo precisa ser diferente. Porque qual é a melhor religião? É aquela que auxilia o homem a ser melhor. Então, não é muito fácil carregar todo esse peso, ficar, sabe, com esse sentimento que não vive a vida, empurra, né? Vai empurrando. E Albino Teixeira, ele diz o seguinte: isso tudo é perfeitamente compreensivo até a ocasião que somos felicitados pelo conhecimento espírita. Porque daí a gente vai compreender todas as situações da vida da gente. Nós vamos compreender que somos o protagonista da nossa história. Se estamos vivenciando situações complicadas, difíceis, de crise, de tristeza, de desânimo, a gente sabe que a gente pode mudar, que depende de nós, que o nosso pensamento, ele pode nos elevar e pode nos rebaixar. E depois do conhecimento espírita, que a gente tem o conhecimento espírita e compreende e começa a colocar em prática, a exercitar, aí muda tudo. Porque qualquer justificativa, qualquer alegação dessa natureza vai indicar algo errado em nós, que precisa ser retificado, que precisa ser alinhado, que precisa de correção necessária. Então não vamos mais ficar perdendo tempo, choramingando, reclamando, nos sentindo abandonados, mesmo porque somos filhos amados de Deus e não estamos sozinhos em nenhum momento de nossa existência. Não estamos sozinhos. Espíritos bondosos, mentores amigos, aqueles que querem nos auxiliar, os nossos professores que vêm cobrar a nossa retificação, a nossa mudança necessária. E qual é o principal objetivo da nossa doutrina espírita? É a nossa transformação moral, porque a partir do momento que a gente se transforma moralmente, nós estamos contribuindo para a melhora do nosso planeta. Já sabemos disso. Então, o Espiritismo veio para nos auxiliar em nossa caminhada, para nos transformarmos em espíritos resignados, espíritos perseverantes, espíritos atuantes, espíritos ativos. Albino Teixeira, ele usa o exemplo do professor. Ele pega o professor, ele diz que um professor, ele interpreta a lição para o aluno, né, para que o aluno se liberte da ignorância. Então o professor vai, auxilia, mostra o caminho, orienta, passa as tarefas, né, trabalha, sana as dúvidas. Assim é o professor, atuando na sua jornada, na sua tarefa de libertar o aluno da sua ignorância através do conhecimento. E ele também usou o exemplo do médico, mesma coisa. O médico, ele interpreta as informações do laboratório, dos exames aos quais o paciente passa, se sujeita, né? A partir do resultado, da interpretação dos resultados dessas informações, ou até os questionamentos, as informações trazidas pelo paciente, é que ele vai auxiliar o paciente a restabelecer a saúde. O laboratório vai trazer as informações,
mas o médico é que vai interpretá-las e vai auxiliar o doente a restabelecer a saúde. E o mesmo acontece com a doutrina espírita. A doutrina espírita, Kardec, junto com espíritos de alta hierarquia, nós já sabemos dessa informação, eles se reuniram para nos auxiliar, sabe o quê? A interpretar o Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse: aquele que seguir os meus ensinamentos e colocá-los em prática, nova criatura será um dos meus. E quando a gente descobre a luz, a gente não vai mais querer andar nas trevas. Quem vai querer andar nas trevas depois de ver a luz? E o Espiritismo a doutrina espírita veio com esse objetivo de nos auxiliar a interpretar o Evangelho de Jesus, para que a gente possa entrar nessa vivência dos ensinamentos do Cristo, colocar em prática. O Evangelho é o guia moral, é lá, que a gente tem todas as orientações que Jesus trouxe para nós, uma linguagem bem simples, trazidas por espíritos, porque quando Jesus falou, quando esteve junto de nós, ele falava por parábolas, falava para aquele grupo de pessoas que tinha uma cultura diferente. Ele usava uma linguagem apropriada para aquela época e muitas vezes a gente sente dificuldade de interpretar os ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita veio nos auxiliar nesse ponto. Que maravilha, Porque Cristo é amor, Cristo é não julgamento, Cristo é respeito, é perdão, é trabalho na caridade, Cristo é união, é fraternidade, Cristo é a religião do universo. Apesar de Cristo não ter religião, ele veio exemplificar para nós qual é o caminho que vai nos levar à felicidade, qual é o caminho que vai nos permitir estar com a nossa consciência tranquila, liberta. Como o professor que nos livra da ignorância e o médico nos livra da doença, nos auxilia a nos libertar da doença, a doutrina espírita vem contribuir para que a gente nos livre, para que nós nos livramos dos nossos defeitos, das nossas paixões, daquilo que nos prende aqui na Terra, que a gente viva de forma leve, equilibrada, tranquila, serena, que a gente ultrapasse pelas dificuldades, tirando as pedrinhas do caminho, mas ali com fé, com resignação, acreditando que existe um Pai, Criador de tudo, que nos ama e nos aguarda. Bendita a doutrina dos Espíritos. Bendito Espírito Allan Kardec, que organizou, compilou todos esses ensinamentos para nós. E a reflexão dessa noite é a seguinte: até a gente conhecer a doutrina dos espíritos, a gente agia de forma diferente, muitas vezes era impaciente, intolerante, julgava o nosso semelhante, usava da maledicência. Agora, depois do conhecimento da doutrina, sabendo que tudo que a gente pensa gera ondas vibracionais que se juntam a outras na mesma frequência e que são os nossos pensamentos que atraem para perto de nós os nossos companheiros. Poxa, que responsabilidade que a gente tem, E a codificação traz as respostas para nós.
traz as respostas, ilumina o nosso caminho. Ela não foi feita para simplesmente uma leitura, mas sim para um estudo e uma compreensão, para que tenhamos segurança de colocar em prática. Porque vem, a gente sabe, explicando para nós a lei de causa e efeito, que toda ação gera uma consequência. Se estamos, passando por momentos turbulentos na nossa existência, a doutrina espírita explica para nós a causa das aflições. Por que estamos passando? É maravilhosa a nossa doutrina dos espíritos. Existem a literatura complementar que ilustram tudo isso que Kardec trouxe para nós, e sabemos que estão ligados através da ciência, que explica para a gente que os acontecimentos saem do pensamento de sobrenatural, de maravilhoso, e entram nos fenômenos naturais da natureza. Olha como o conhecimento vai nos libertando. Então, através do estudo dessa doutrina maravilhosa, nós somos chamados à busca pela reforma íntima, a nos transformarmos em espíritos melhores, a deixarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego. Porque essa vida é transitória, já vivemos inúmeras oportunidades de aprendizado. E a cada uma, o espírito vai adquirindo virtudes, vai eliminando defeitos, vai se iluminando. E é esse o principal objetivo, A gente ter resignação com os nossos problemas, sabendo, que o futuro nos aguarda, que o que fizermos hoje é que vai gerar a felicidade ou o arrependimento futuro. Tudo isso, esses irmãos maravilhosos explicam para nós. Sem contar essas comunicações que trazem relatos que ilustram tudo isso para a gente. Ouvimos falar do arrependimento, da culpa, que é a causa do maior sofrimento ao espírito que deixa o corpo físico aqui na Terra e retorna à verdadeira pátria. Nós muitas vezes achamos que a verdadeira pátria é essa, que nós somos daqui. Estamos enganados, porque somos espíritos imortais. O universo nos aguarda. Somos livres. Livres para pensar, livres para agir e livres para colher o que plantarmos. Então não podemos reclamar, porque a doutrina deixa bem claro isso para nós. Antes de conhecermos, poderia até ser que reclamássemos, porque só eu, porque isso acontece comigo, porque esses problemas de relacionamento, porque essa dificuldade financeira agora, porque esse problema de saúde, Deus esqueceu de mim. Mas depois do conhecimento que a doutrina nos oferta, tudo tem que mudar, tudo deve mudar. Porque nós não podemos mais ser os mesmos. Nós temos a oportunidade de ser diferentes, de fazer diferente. Pode ser que não consigamos assim logo de pronto, não tem problema. Mas aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, está na hora da prática, de colocar em prática esse trabalho interior, de fazer essa limpeza, de limpar esse vaso, deixar fluir a água limpa, que vai nos trazer a felicidade.
E essa água limpa vem da prática do Evangelho de Jesus. Para todos nós, os espíritos, desencarnados, isso quem diz foi Albino Teixeira. Ele diz que para todos os espíritos desencarnados que não tiveram a felicidade, de renascer num berço espírita, com noção mais ampla das responsabilidades e obrigações, a reencarnação na Terra ela se divide em 2 quadros distintos. O que éramos e fazíamos antes do conhecimento espírita e o que passamos a ser e fazer depois dele. O que estamos fazendo com todo esse conhecimento ofertado pela doutrina espírita? Estamos usando a nosso benefício, a nosso favor? Ou estamos apenas ouvindo e só ali no momento e depois a gente esquece? Como se a gente estivesse vestindo uma roupa, assistindo uma palestra, ouvindo uma mensagem psicografada, uma psicofonia, fazendo a leitura de um livro, ouvindo orientações de alguns colegas, a leitura de uma mensagem que nos faz refletir. A gente ouve ali no momento e acabou. Daí a gente tira aquela roupa de espírita ali no momento e vai para a vida, e vai para o mundo, esquecendo de que todo esse conhecimento deve ser praticado na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, nas dificuldades, nas alegrias, nas aflições. Devemos ser gratos por estarmos aqui, por escolhermos esse conhecimento libertador que foi trazido pelos Espíritos. E assim, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Ele realiza porque ele traz para nós o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba, de onde vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra, por que ele está ali junto com aquelas pessoas, porque ele passa por determinadas situações desafiadoras, porque a vida dele é um pouco mais difícil que a vida do outro, porque somos individualidades e cada um escolhe o seu caminho. E o Espiritismo, ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, que tudo é passageiro. Nós temos esperança de dias melhores, de um planeta melhor, com espíritos melhores. Temos esperança e acreditamos e confiamos que todos um dia serão luzes. Que bênção! Isso muda a maneira da gente olhar o nosso irmão e fortalece o ensinamento que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não fazendo ao outro aquilo que não gostaria que o outro nos fizesse. Então o Espiritismo ele vem finalmente trazer para nós a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa para esse fim. Ele atribui causa justa e útil a todas as dores. A gente entende por que está passando por uma determinada dor. Porque, infelizmente, é ela que nos recoloca no caminho.
E aquele que seguir os meus ensinamentos e colocar em prática, nova criatura é. Jamais andará nas trevas. O conhecimento que a doutrina nos traz, nos presenteia, nos liberta. Nos liberta das coisas pequenas, nos fazendo olhar para o que verdadeiramente importa, que é o nosso espírito. E qual é o papel mais importante de nós que escolhemos essa doutrina? É divulgar o seu conteúdo. Divulgar esse conteúdo consolador, esclarecedor. É a maior caridade que a gente pode fazer à nossa doutrina. Como Albino Teixeira fez para nós com essa mensagem, nos alertando. O que estamos fazendo com todo esse conhecimento que a doutrina nos oferta? Divulgar o conteúdo, ter fé na vida futura, que a nossa felicidade vai depender do nosso trabalho interior e daquilo que nós estamos plantando hoje. Cada um com a sua tarefa, cada um com o seu compromisso, cada um com o seu caminho, mas juntos seremos muito mais fortes. Uns auxiliando os outros, somos exemplos para pessoas que nos observam, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Então, olha só, a doutrina ainda nos auxilia a ter disciplina na vida. Que bênção, né? E que essa mensagem possa nos encher de esperança, de alegria e de gratidão a todos esses espíritos que vêm nos alertar, que vêm nos chamar a atenção, muitas vezes para pontos que nós esquecemos, vamos deixando passar. Eu agradeço a todos pela atenção, pela vibração, e não podemos esquecer que devemos praticar os ensinamentos trazidos por Jesus, colocar em prática agora, não vamos mais perder tempo não. O novo ano se iniciou há poucos dias. Nós temos um dia de cada vez, as aflições do dia, bastam elas. Vamos parar de sofrer antecipadamente? Vamos acreditar que aquele ente querido que não está mais com a gente vive em algum lugar, em determinado lugar. E se assim for permitido, nos encontraremos, pois os laços criados são para sempre. Ah, que doutrina consoladora! Muito obrigada, queridos irmãos, muito obrigada, Allan Kardec, muito obrigada, Jesus, nosso irmão maior. Muito obrigada, Pai, pela vida. E vamos seguir sempre juntos, com fé e confiantes em nós, porque somos capazes de transformar a nossa existência. Que assim seja. Muito obrigada, até a próxima.